Nome: André, do grego Andrés, que significa varonil ou corajoso. Nascimento: provavelmente entre 5 e 10 depois de Cristo, em Betsaida, na Galiléia. Família: irmão de Simão Pedro, filho de João ou Jonas, pescadores judeus. Profissão: pescador antes de seguir Jesus. Morte: cerca de 60 a 70 depois de Cristo, em Patras, atual Grécia. André nasceu em Betsaida, cidade da Galiléia situada às margens do Mar da Galiléia. Ele e seu irmão Simão, mais tarde chamado de Pedro, eram pescadores, uma profissão comum entre os judeus da região. Antes de conhecer Jesus, André era discípulo de João Batista. Isso mostra que ele já buscava uma vida espiritual intensa e estava atento às promessas messiânicas que permeavam o povo judeu. No Evangelho de João, 1:35-40, lemos que André foi um dos 2 discípulos de João Batista que ouviram o profeta dizer: Eis o Cordeiro de Deus. Tocado por essas palavras, André imediatamente seguiu Jesus e passou o dia com ele. Por isso, André é muitas vezes chamado de o primeiro chamado entre os apóstolos. Após esse primeiro encontro, André correu até seu irmão Pedro e disse: Encontramos o Messias. João 1:41. Ele levou Pedro até Jesus, e, com esse gesto, André se tornou o primeiro missionário da fé cristã. Mais tarde, enquanto estavam pescando, Jesus os chamou para o seguirem com as palavras: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. André largou as redes e seguiu Jesus sem hesitar. Ao lado de Pedro, Tiago e João, André esteve presente em muitos dos principais momentos da vida de Jesus. Embora André não apareça tanto quanto Pedro nos evangelhos, ele teve momentos marcantes, como a alimentação dos 5.000. Foi André quem apresentou ao Senhor o menino com 5 pães e 2 peixes, João 6:8-9. Intermediação com os gregos. Quando alguns gregos quiseram ver Jesus, foi André, junto com Felipe, que os levou até ele, João 12:20-22. Discreto, mas decisivo, André é o tipo de apóstolo que trabalhava nos bastidores, mas que sempre levava as pessoas até Jesus. Seu papel missionário silencioso foi essencial para a expansão da mensagem de Cristo. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, André, como os demais apóstolos, recebeu o Espírito Santo e começou sua missão evangelizadora. A tradição cristã primitiva, registrada por Eusébio de Cesareia e outros autores, diz que André pregou o Evangelho em Ásia Menor, atual Turquia, regiões do Mar Negro, Escítia, atual Ucrânia e sul da Rússia, Grécia. André é considerado o fundador espiritual da Igreja Ortodoxa Russa e padroeiro da Escócia, Rússia e Grécia. Humildade, fé e missão. André é símbolo do discípulo fiel, que mesmo sem destaque aparente, levou muitos ao encontro de Cristo. Sua figura é venerada tanto na Igreja Católica quanto na Ortodoxa, sendo considerado um modelo de evangelizador corajoso. Seu símbolo, a cruz em X, representa sacrifício e fé inabalável. Cidade: Patras. Região histórica: Acaia, província do Império Romano. Atual: Patras, Grécia Ocidental. Local exato segundo a tradição: uma colina próxima ao mar, onde hoje existe a Basílica de São André, Agios Andreas, um dos maiores templos ortodoxos do mundo. O apóstolo havia convertido muitos habitantes de Patras ao cristianismo, inclusive Maximila, esposa do então governador romano Egeates. Furioso com a conversão da esposa e temendo perder o controle da população, Egeates ordenou a prisão de André. André foi julgado e condenado à crucificação por se recusar a renunciar à fé cristã e sacrificar aos deuses romanos. Cruz em forma de X. André, por humildade e reverência a Cristo, pediu que não fosse crucificado como Jesus, em uma cruz vertical. Ele foi então amarrado, e não pregado, a uma cruz em forma de X,
chamada Cruz de Cussata, hoje conhecida como a famosa Cruz de Santo André. Esse tipo de cruz prolongava o sofrimento, pois a morte por asfixia ou fadiga muscular demorava muito mais. De acordo com a tradição, André ficou 2 dias pendurado na cruz, exposto ao público. Nesse tempo, pregava com voz firme a multidão que se reunia ao redor, exortando os fiéis a seguirem a Cristo e se manterem fiéis até o fim. Muitos ali presentes imploraram sua libertação, mas o governador recusou. Por fim, André entregou sua alma a Deus, morrendo com dignidade e fé inabalável. Por volta do ano 60 a 70 depois de Cristo, as fontes variam entre 62 e 69 depois de Cristo. O local da crucificação se tornou santuário cristão já no século II. As relíquias de André foram levadas mais tarde para Constantinopla, por ordem do imperador Constâncio II, ano 357 d.C., sendo colocadas na Igreja dos Santos Apóstolos. Séculos depois, parte das relíquias foram levadas a Amalfi, na Itália, e outra parte foi devolvida à Grécia em 1964, como gesto de reconciliação entre a Igreja Católica e a Ortodoxa. A Catedral de São André em Patras guarda hoje parte do crânio e fragmentos da cruz. A cruz em X se tornou símbolo de André e aparece em bandeiras, brasões e sinais. É a bandeira da Escócia, que considera André seu padroeiro. Também aparece em bandeiras como a da Marinha Russa e em locais de cruzamento de ferrovias.